Aí, beleza. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre química orgânica, certo? E na próxima aula a gente vai continuar com mais informações. Só que a química orgânica que a gente vai ver aqui, pessoal, não sei se já chegaram a ter no ensino médio alguma coisa disso, mas se chegaram, vocês devem ter percebido que não é uma matéria curtinha. É um negócio que às vezes você fica o ano inteiro vendo. Então, o que a gente vai ver aqui está bem resumido. Então, para aprender mesmo essa parte, seria interessante dar mais uma estudada à parte. E aqui a gente vai focar mais no que cai no Enem. É um negócio bem focado, assim. Então vamos, como é um negócio muito extenso, vamos tentar aprender com os exercícios para ver que tipo de coisa cai no Enem. Tá. Então, o que é a definição? O que é química orgânica? A química orgânica vai ser a química que estuda os compostos de carbono, certo? Então a gente vai estudar a estrutura, propriedade e reações desses compostos, que são compostos de carbono em ligação covalente, beleza? Então, o negócio que a gente estuda aqui também nessa estrutura, que cai muito nos vestibulares, é o nome. No Enem não cai tanto, isso é um negócio importante. Muitas vezes que a gente procura lá, química orgânica, a gente vai ver a parte nomenclatura, como a gente dá nome para esses compostos aqui. Só que no Enem, às vezes, nem isso nem é tão cobrado diretamente. Não é muito foco, assim, não tem um exercício, dê nome para essa molécula. Muito difícil. Então vamos focar nos exercícios que são mais comuns, mas vamos falar um pouquinho também de nomenclatura para a gente ter uma noção disso daí. Tá. Por que tem uma química só para os compostos de carbono? O que o carbono tem de tão especial? Quando a gente lembra lá da tabela periódica, o carbono está na família 4A. Ou seja, quando a gente vê o número de ligações que ele pode fazer, como ele tem 4 elétrons na camada de valência, a gente vai ver que ele pode fazer 4 ligações covalentes. Isso torna o carbono muito especial, porque ele vai conseguir fazer compostos de uma ampla diversidade por causa desse negócio aqui, dessa capacidade de fazer 4 ligações. Silício, germânio, estanho aqui também, podem fazer 4 ligações, né? Só que quanto mais a gente vai descendo aqui, as ligações covalentes não vão ficando mais tão fortes. E outra coisa é que, quando a gente desce aqui, olha quem já tá aqui embaixo, chumbo, tá vendo? Tá aumentando o caráter metálico, e aí já não são mais ligações covalentes, certo? Então, o carbono, ele é o único que consegue fazer 4 ligações covalentes, ligações fortes, certo? Então, por isso que ele é tão especial. E na natureza, a maioria dos compostos contém carbono, certo? Os compostos naturais, a composição do nosso corpo está diretamente ligada com o carbono, beleza? Então aqui, nuvenzinha do destaque, isso daqui é o que tem que estar na nossa mente, é o principal. Carbono tem a capacidade de formar 4 ligações covalentes, beleza? Então vamos ver o que surge disso daí. Bom, primeira coisa é como a gente vai representar então essas moléculas. Por exemplo, aqui uma molécula que a gente estuda na química orgânica. Aqui ela é formada por carbono, que é o pretinho, o branco, o hidrogênio e esse daqui é o oxigênio. Aqui é a geometria da molécula. Como é que a gente representa isso na folha? Quando a gente vai fazer nosso caderno e tudo mais, a gente não faz um desenho desse daí, né? Esquemático, perfeitinho, bonitinho. A gente tem uma forma mais simples de representar, certo? Aqui, quando a gente vai escrever a fórmula de algum composto, né? Desenhar, fazer a representação da estrutura, a gente utiliza principalmente essa representação aqui, tá vendo? Então existe uma forma mais compacta, mais fácil da gente representar a estrutura de uma molécula. E aí, se a gente vai ver na vida real, o mais próximo que a gente teria de enxergar uma molécula são os microscópios que a gente... Aqui, tá vendo? Isso daqui eles obtêm com o negócio chamado microscópio de força atômica, que eles vão chegando uma pontinha perto da molécula e se passa por cima de um átomo, ele tem uma certa repulsão, uma atração assim, e aí a interação do microscópio com a molécula que vai dando essa imagem aqui. É uma técnica bem avançada assim, né? Mas olha aqui, a gente consegue ver realmente, olha aqui, isso daqui é representação de uma molécula, e isso daqui é ela vista nesse tipo de microscópio aí. Não é um microscópio óptico, mas é um microscópio. Tá vendo? A gente consegue ver que realmente as moléculas têm um formato muito semelhante, né, do que elas são representadas. Beleza? Então essa representação é bem válida para representar as nossas moléculas. Já viram molécula na vida real?
Isso daqui, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, tem como, né? É como se fosse uma foto de uma molécula, né? Que não é um microscópio óptico, mas é como se fosse, né? A representação que a gente, como se a gente estivesse vendo uma molécula na vida real. Aqui, ó. Então, quais são os tipos de representação que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar essa daqui, que é a fórmula estrutural plana. Essa daqui vai ser a mais detalhada, que a gente mostra todas as ligações presentes na molécula. Então, ó, por exemplo, uma molécula aqui representada nessa forma. Esse daqui é um dos hidrocarbonetos presentes na gasolina. Beleza, tá vendo? Eu mostro todas as ligações que eu tenho e todos os átomos, certo? E aí, como é que eu faço para achar a fórmula molecular? O que eu vou fazer? Para achar a fórmula molecular, é simplesmente contar quantos átomos eu tenho de cada um, ó. Por exemplo, esse daqui, ó, eu conto o número de carbonos, vejo que tem 8. Depois eu conto os hidrogênios e vejo que tem 18. Então essa substância aqui vai ser o C8H18. Mas por que foram inventar na química orgânica de fazer essa representação toda complicada aqui, sendo que eu posso escrever C8H18? Justamente por essa habilidade do carbono de se ligar de diferentes maneiras, né, de fazer essas 4 ligações, eu posso ter vários compostos com essa fórmula aqui, beleza? Então, essa fórmula molecular, ela não é exclusiva de um composto só, por isso que também é necessário representar a fórmula estrutural, para mostrar como que cada átomo está ligado no meu composto orgânico. Então essa daqui é mais detalhada. Mas tá vendo que ela ocupa um puta espação e às vezes não fica tão claro de ver? Tem um jeito que fica menos poluído a representação, certo? Que vai ser a fórmula estrutural simplificada ou condensada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, toda vez que eu tenho um hidrogênio, né? Porque carbono e hidrogênio são os principais constituintes dos compostos orgânicos. Então, hidrogênio vai estar sempre lá. E ele aparece em bastante quantidade. Aí, esse hidrogênio, a gente vai simplificar. Por exemplo, a molécula tem 3 hidrogênios, eu represento tudo de uma vez só. Assim, ó. Tá vendo? É a mesma molécula de antes. Tá vendo como é que tá menos poluído? Tinha 3 hidrogênios ligados a esse carbono. Então, eu escrevo CH3. Aí aqui, tinha 2 hidrogênios ligados a esse carbono. Então, eu escrevo CH2. Tá vendo? Então, essa forma fica mais simplificado. E eu sei que esses hidrogênios aqui, eles não estão ligados entre si. Sempre o hidrogênio ele vai estar ligado ao carbono, porque o hidrogênio só pode fazer uma ligação, e essa ligação vai ser com o meu carbono. E olha uma coisa interessante de se notar, isso aqui vai ser muito importante para a gente. O carbono ele vai sempre fazer 4 ligações. Então, notem aqui, ó. Esse carbono que faz 4 ligações, não tem mais nenhum hidrogênio ligado com ele, porque ele já está fazendo 4 ligações. Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação com o carbono, então ele tem 3 hidrogênios para completar as 4 ligações. Olha esse outro aqui, 2 ligações com carbono, então ele faz 2 ligações com hidrogênios. Esse daqui, 3 ligações com carbono, 1 ligação com hidrogênio. Então é assim que a gente vai saber quantos hidrogênios a gente coloca na nossa molécula. Às vezes a gente tem outro tipo de átomo, né? Mas em moléculas que só tem carbono e hidrogênio, a gente tem que completar com hidrogênio até o carbono fazer 4 ligações. E aí, para contar carbono e hidrogênio fica até mais fácil, né? Ó, eu conto o número de carbonos, que tá facinho aqui de contar, 8. E aí eu vou contando os hidrogênios, eu vou considerar os índices aqui, ó. H3 significa que eu tenho 3 hidrogênios. 3 hidrogênios aqui, 3 aqui, 2 aqui, e assim por diante. Fica até mais fácil de contar quantos carbonos e quantos hidrogênios eu tenho na minha molécula. Agora, a fórmula, a gente tem essa daqui, que é a fórmula de traço, fórmula de linha, que é a mais fácil de representar. E é a mais simplificada, e ela também traz todas as informações que a gente precisa, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai omitir os carbonos e os hidrogênios da nossa estrutura. Então, como é que a gente vai saber onde é que tem carbono, onde é que tem hidrogênio aqui? Seguinte, tá vendo que fica um zigue-zague? Aí, peraí, deixa eu aceitar quem tá entrando agora. Aí. Agora tá vendo que então nessa formulinha a gente tem um zigue-zague? Aí vai ser o seguinte, todo lugar que a gente tem uma pontinha aqui, um vértice, tem carbono. Tá vendo? Então, eu tenho carbono aqui, 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 aqui
certo? Todo vértice e toda extremidade aqui da cadeia, ela representa um carbono, certo? Só não vai... Aqui, ó, por exemplo, não tem 2 carbonos, é um só, tá vendo? Porque eu já representei COOH, eu explicitei que eu tenho carbono aqui. Então aqui não tem mais um, certo? O carbono que eu tenho nessa ponta é esse. Aqui nessa ponta eu tenho um carbono também, eu só não representei ele. Aqui a única diferença é que ele já está representado, certo? Então toda vez que eu tiver uma pontinha, eu tenho um carbono. E nesse caso aqui que eu já representei, não é que eu tenho 2, não. Eu só escolhi representar o carbono que está na ponta. Eu não conto ele 2 vezes, não. Então, se fosse contar o número de carbonos dessa molécula aqui, ó. Vamos contar. Como é que a gente faz? Ó, 1 nessa pontinha. Toda pontinha representa um carbono. Agora aqui, ó, todo vértice também representa um carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui, ó, ele já representou o carbono dessa ponta. Então, 18. Beleza? Então, essa molécula aqui, ela vai ter 18 carbonos. Hidrogênio, como é que a gente conta hidrogênio nisso? É o seguinte, pessoal. Nos compostos orgânicos, a maior parte deles vão ser constituídos de carbono e hidrogênio. Então, fica mais fácil representar desse jeito. E o que significa isso? Todo lugar em que a gente não coloca mais nada ligado ao carbono, significa que tem hidrogênio, certo? Porque ele é muito comum, ele é tão comum que é mais fácil representar desse jeito aqui. Então, ó, tá vendo essa ponta aqui? Eu tenho um carbono fazendo uma ligação com carbono, né? Todas as minhas pontinhas são carbonos e todos os tracinhos são ligações químicas. Então, ó, um carbono fazendo uma ligação com outro carbono nessa ponta. Se o carbono está fazendo uma ligação, ele precisa de mais 3 para completar as 4, que são necessárias para estabilizar meu carbono. Então, ó, tem 3 hidrogênios nessa pontinha. Olha o carbono aqui, ó, os carbonos no meio da estrutura. Esses carbonos aqui, ó, os vértices, né, são carbonos. Os carbonos do meio, eles estão fazendo 2 ligações cada um. Então, se eles fazem 2 ligações com carbono, eles precisam fazer mais 2 com hidrogênio para completar as 4 ligações, tá vendo? Então é isso, a lógica aqui de completar com hidrogênio é ver quantos hidrogênios eu preciso para que cada carbono esteja fazendo 4 ligações. Olha esse daqui, por exemplo. Aqui eu tenho uma ligação simples e uma ligação dupla. Então, eu já tenho 3 ligações. Aí, eu preciso de mais um hidrogênio para completar 4. E é essa lógica que eu vou utilizando, tá vendo? Carbono que faz uma ligação, coloco 3 hidrogênios. Carbono que faz 2 ligações, coloco 2 hidrogênios. Carbono que faz 3, eu coloco um hidrogênio. E assim por diante. Se tivesse um carbono com 4 ligações, não preciso colocar hidrogênio, ele já está completo. E aí é assim que eu vou determinar a fórmula do meu composto. Eu só vou, depois que eu fiz isso, eu conto os átomos. Eu conto o número de carbonos aqui, né? Vejo as extremidades e os vértices. Depois conto os hidrogênios que eu escrevi. E depois eu conto o que ele estiver representando na minha estrutura. Oxigênio, flúor, enxofre, whatever. Eu só tenho que ver, contar o que ele me representou na estrutura, beleza? Então é assim que eu vou determinar a fórmula de um composto, se ele tiver por meio, representado por meio da fórmula de traço, beleza? Fez sentido aqui como é que conta o negócio? Como é que coloca hidrogênio? Deu para entender o exemplinho aqui? Porque isso daqui é importante. Contar carbono e completar os hidrogênios da estrutura é um negócio que vocês vão ter que fazer sempre na química orgânica. Tá. Então, ó. Aí depois é bom fazer exercício para treinar, para ver se vocês estão contando certo, colocando hidrogênio certo. Tem uma hora que a gente faz tanto exercício, pessoal, que a gente vai contando meio que de cabeça. A gente nem escreve os hidrogênios. A gente vê aqui, ó, carbono com uma ligação, então tem 3 hidrogênios. Aqui tem 2, 2, 2, 2, 1, 1. 2. É meio automático depois. Você faz tanto que entra na cabeça. Aí fica mais rápido de fazer. Tá. Então, ó. Eu tava falando desses carbonos, né? Que tem carbono que faz ligação com um átomo de carbono, com 2, com 3. E aí tem um nome para isso. O que eu vou chamar, ó? Eu vou utilizar essa nomenclatura aqui, ó. Primário, secundário, terciário e quaternário. Para falar a quantos carbonos o meu carbono tá ligado. Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei um exemplo.
Tá vendo? Esse carboninho aqui, ele tá ligado a um átomo de carbono. Se ele tá ligado a só um átomo de carbono, ele é carbono primário. Aqui, ó, carbono secundário, são esses carbonos em verdinho. São carbonos que estão ligados a outros 2 carbonos. Então é só ver isso. Quantos carbonos eu tenho ligado no meu carbono que eu estou observando. Então, ó, estou observando esse daqui, esse amarelo. Ele está ligado a 4 carbonos. Então, ele é um carbono quaternário. Então, essa nomenclatura me fala quantos vizinhos carbono o meu carbono tem. Certo? Então, é isso que eu vou utilizar. E aí, notem, né, que o carbono... Quando eu só tenho carbono e hidrogênio na estrutura, ó, carbono primário tem 3 hidrogênios, carbono secundário tem 2, o terciário ele tem 1, e o carbono quaternário não tem hidrogênios, porque já completou as 4 ligações. Então essa que vai ser a lógica aqui da nossa química orgânica. Essa nomenclatura aqui também é importante, é utilizada bastante nos exercícios. Beleza? E aí aqui um negócio que buga a mente às vezes não é quartenário, é quaternário. Isso daqui é importante, às vezes a gente dá uma bugada na hora de escrever. Aí é por isso que a gente agradece que o Enem é xizinho, né? Que a gente não escreve o negócio errado. Tá, agora, uma coisa que é importante, classificação da cadeia carbônica, certo? Dependendo do tipo que eu tenho minha molécula, ela recebe diferentes classificações. E essas classificações caem bastante no Enem. Aqui tem um resuminho de todas as classificações de cadeia que eu posso ter, ó. Pode ser com relação ao fechamento da minha cadeia, a disposição dos átomos, o tipo de ligação química que eu tenho e a natureza dos átomos. Então vamos ver melhor esses diferentes tipos de classificação. Aqui, ó, com relação ao fechamento da cadeia. Eu posso fazer, por exemplo, uma cadeia de carbono que ela forma uma cobrinha assim, né? Uma linhazinha. Ou eu posso fazer uma cadeia carbônica que forma um anel, como essas aqui de baixo. Tá vendo que eu junto as duas extremidades? Então, se a cadeia ela for uma linha, tá vendo? Ela tem 2 extremidades, é uma cadeia aberta. Agora, se a cadeia se fechar, ela formar um ciclo, formar um anelzinho aqui, aí eu chamo ela de cadeia fechada. Isso daqui é intuitivo, né, pessoal? De boa? Tá, se tiver fechadinho aqui a representação, cadeia fechada. Se tiver uma linha só, uma cadeia com 2 extremidades, cadeia aberta. E aí as cadeias mistas são o que tem um pouco de cada uma. Aqui, ó, uma parte que é aberta e uma parte que é fechada. Aqui, ó, uma parte fechada, uma parte aberta. Beleza? Então isso que vai ser essa classificação com relação ao fechamento da cadeia. Agora, eu posso classificar a cadeia com relação à disposição dos átomos. Então, vai ser o seguinte, ó. Quando eu tenho uma cadeia que tem 2 extremidades, ela vai ser o que eu chamo de cadeia reta ou linear. Cadeia normal. O mais utilizado é linear, certo? Então, ela vai ser uma cadeia linear. O que o próprio nome já diz, ela vai ser uma linha bonitinha. Como se fosse um pedaço de barbante. Certo? Carbono ligado a carbono, 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 carbono. Agora, quando eu tenho uma cadeia ramificada, o que isso significa? Que eu vou ter outras ramificações saindo da minha linha. Pensa numa estrada. Essa daqui é uma estrada em linha reta e essa daqui é uma estrada que tem bifurcação, que o caminho se divide. Então, isso que vai ser uma cadeia ramificada. A cadeia ramificada, então, ela vai ter 3 ou mais extremidades. Ela não tem só 2 pontas. Ela tem mais pontas. E aí, o que ela tem que ter? Ó, essa cadeia, eu só vou ter carbono primário nas extremidades e carbono secundário no meio. Na cadeia ramificada, eu já tenho carbono terciário e quaternário. Então, toda vez que aparece esse tipo de carbono, significa que eu tenho que ter uma ramificação na minha cadeia. Certo? Agora, eu tenho também outro tipo de classificação, que vai ser com relação ao tipo de ligação entre os átomos de carbono. Essa daqui é fácil também. A cadeia saturada é a cadeia. O que saturação lembra? Saturação lembra um negócio que a gente não tem como passar daquele ponto, né? Já viu o meme, né? Saturado. Daqui não passa, já não aguento mais. Então, cadeia saturada é quando o carbono ele faz o máximo de ligações que ele consegue com os outros carbonos.
Então, quando o carbono ele faz somente ligações simples, é quando ele consegue fazer mais ligações em número, né? Na hora de contar quantas ligações o carbono faz, a gente conta a ligação dupla como duas, mas ela é uma ligação só, né? Ela só tem um atominho que ele está ligado. Então, aqui, a cadeia saturada é quando eu só tenho ligações simples entre carbonos, ó. Olha que o negócio pode confundir. Tá vendo aqui que tá um C dupla O? Isso daqui também é uma cadeia saturada, porque eu não considero ligação de carbono com outros elementos. Eu só estou pensando em ligação de carbono e carbono. Todas essas classificações estão pensando somente nos carbonos, beleza? Eu não penso nos outros átomos. Então aqui eu sempre tenho carbono fazendo ligações simples. Agora, quando eu tenho uma cadeia insaturada, é quando eu tenho cadeias em que eu observo ligação dupla e ligação tripla entre átomos de carbono. E aí vai ser uma cadeia insaturada. Então, se tiver pelo menos uma dupla ou uma tripla, já é insaturada. Apareceu uma duplazinha na minha molécula gigante, cadeia insaturada, não importa. Para ser cadeia saturada, ela tem que ter somente ligações simples entre carbonos. Agora, quanto à natureza dos átomos que compõem a nossa cadeia. Agora é que a gente vai olhar um pouquinho para os outros átomos, certo? Cadeia homogênea, o que vai ser? Vai ser uma cadeia em que eu só tenho carbono, certo? No meio dela. Agora, cadeia heterogênea vai ser quando, no meio de uma cadeia de carbonos, aparece um outro átomo no meio. Tá vendo? Aqui, ó, só tem o carbono. Aqui apareceu um oxigênio, mas ele não está no meio da cadeia. Ele está aqui em uma ramificação. Olha aqui também, ó, não tem nada, mas olha a diferença desse daqui, ó. Tá vendo que o oxigênio aparece no meio aqui entre dois carbonos? Eu tenho uma ligação de carbono com esse oxigênio, e esse oxigênio está ligado a outro carbono. Ele é um elo ali no meio da minha corrente. Então, quando eu tenho átomos que não são carbono no meio aqui da minha cadeia carbônica, eles vão ser chamados de heteroátomos e, nesse caso, a cadeia vai ser uma cadeia heterogênea, porque no meio de uma cadeia de carbonos eu tenho um outro átomo diferente, certo? Então, isso daqui é a classificação quanto à natureza dos átomos. Ela pode ser homogênea, quando só tem carbono, e heterogênea quando tem um átomo diferente no meio da cadeia. Beleza. Agora, para finalizar, a gente pode ter essa classificação quanto ao aparecimento de um anel aromático. O que é esse tal de anel aromático? É um anel cheiroso? Não sei. O que é isso? Não, anel aromático vai ser isso daqui, ó. Essa estrutura. Carbono, tá vendo? É um ciclo que tem 6 carbonos. E aí, é o seguinte, olha o tipo de ligação que a gente tem no anel aromático. Ligação simples, ligação dupla. Simples, dupla, simples, dupla. Então, o anel aromático é um ciclo que contém carbono e hidrogênio. É um ciclo que contém 6 carbonos, beleza? E esses carbonos estão alternando entre ligação dupla e ligação simples. Esse vai ser o tal do anel aromático, que ele pode ser encontrado com essa representação, né? Eu represento carbonos e hidrogênios, ou posso representar nesse hexágono aqui com uma bolinha. Se tivesse esse negocinho aqui, essa bolinha no meio, parece uma colmeia, isso daqui é a representação de um anel aromático. Então a gente sabe que aqui, ó, a gente tem carbono, dupla, carbono simples, carbono dupla, carbono simples. Então são ligações simples e duplas alternadas. São três simples e 3 duplas para fazer essas 6 ligações aqui do meu ciclo. E aí eu tenho 6 carbonos e 6 hidrogênios, certo? Então, quando eu tenho essa figurinha aqui, ó, se eu olhasse essa colmeinha no meio da minha estrutura, ou isso daqui, significa que é uma cadeia aromática, porque ela tem esse anel aromático. Se ela não tiver isso, ela não vai ser aromática, beleza? Então, essas aqui, tá vendo? São ciclos também, só que não é esse ciclo aqui. Esse daqui é um ciclo especial. Aqui, ó, então essas cadeias, como elas não contêm esse ciclo aqui, elas não vão ser aromáticas. Então, a aromática vai ser a cadeia que contém esse grupinho aqui. Esse grupinho tem umas propriedades muito especiais, assim, por isso que ele é tão relevante, né? Por isso que eu tenho uma denominação só para quando eu observo esse tipo de estrutura. E ela aparece muito em compostos orgânicos, por isso que a gente usa essa nomenclatura. Isso daqui é comum, beleza?
Então, toda vez que a gente vê isso, cadeia aromática. Se não for, não aromática ou alicíclica. Beleza? E aí, então, esse negócio, infelizmente, é meio que decoreba, né? Ficar vendo a nomenclatura, entendendo e fazendo exercício, lembrando as nomenclaturas que eu tenho. Porque é só esse raciocínio, beleza? É meio que lembrar dos nomes. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode perguntar. Se não entender alguma etapa lá, como é que eu classifico. Porque depois é meio que a decoreba, infelizmente. Essa parte aqui é química que no ensino médio a gente fica com raiva, porque a maioria das coisas a gente tem que ficar decorando os nomes e tudo mais. É chato, mas infelizmente cai. Só que e no Enem, às vezes, não é tão cobrada essa parte. Essa parte, sim. Essa parte cobra, mas a próxima parte de nomenclatura, que o povo também fica com muita raiva, isso daí não cai tanto. Mas a gente vai dar uma mencionadinha só para entender como é que funciona. Tá. Então, ó, nomenclatura. Se vocês verem a nomenclatura de um composto orgânico, é importante pelo menos saber qual que é a lógica por trás. Então, qual que é a lógica da nomenclatura de um composto orgânico? O nome do composto orgânico ele vai ter 3 partes. Um prefixo, um infixo e um sufixo. Então, é o começo da minha palavra, o meio e o fim. Certo? Aí, vai ser o seguinte. O que o prefixo da nomenclatura orgânica indica? O começo do meu nome, do nome do meu composto, indica quantos carbonos eu vou ter na minha cadeia. Beleza? Então, cada nome, cada prefixo, vai corresponder a um certo número de carbonos. E aí tem essa nomenclatura um pouco diferente aqui, esse negocinho especial. Met, et, prop, but. Isso daqui, então, representa uma cadeia com 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos e 4 carbonos. A partir disso, já fica mais lógico o negócio, mais comum, como a gente está acostumado, né? Ó, pent, que é quando tem 5 carbonos, hex, hept, oct. Aí parece, sei lá, Copa do Mundo, né? Pentacampeão, hexacampeão. Aí faz mais sentido, né? A gente não tem um butacampeão, um propacampeão, etacampeão. Aqui já é mais a química orgânica, até 4 carbonos. Aí, o meio do meu nome, ele vai me dizer qual tipo de ligação química que eu tenho. Se eu tenho ligação simples, dupla ou tripla na minha molécula. E o fim do nome do meu composto orgânico indica que tipo de composto eu tenho, que é o que eu chamo de função orgânica. Isso daqui também vai ser muito importante. Então, ó, a função orgânica, por exemplo, é isso daqui, ó. Apareceu esse grupinho NH2 na minha molécula, apareceu esse dupla O aqui. Qualquer coisa que não for carbono e hidrogênio é importante para a minha molécula. Ela vai me dar propriedades diferentes. Então, todas essas partes diferentes da minha molécula eu chamo de grupo funcional. Beleza? Então, tudo que não for essa cadeinha aqui comum, aqui, só esses tracinhos que são carbonos e hidrogênio, eu vou determinar para isso um grupo funcional. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Esse composto, vamos entender a lógica do nome. É um composto que tem 4 carbonos e é um composto que só tem ligações simples. Vamos ver o nome dele, ó? Butano. Esse daqui é um dos principais componentes do nosso gás de cozinha. Vocês provavelmente já ouviram falar esse nome. Então é daí que vem a lógica dele, ó. O começo, que é o prefixo, é but. O que significa o prefixo but? Um composto que contém, na sua cadeia carbônica, 4 carbonos. Agora, o que significa esse an no meio do nome? O an significa ligações simples. Beleza? Essa terminação O aqui, ela representa o tipo de função orgânica. E aí, como ela é terminada em O, esse daqui é como se fosse sem função orgânica. Na verdade, essa função orgânica, quando a gente só tem carbono e hidrogênio, a gente chama de hidrocarboneto, que é o mais simples, né? São substâncias que só têm carbono e hidrogênio. Então, se ele tiver terminado em O, é isso daí. Eu vou representar uma cadeia carbônica com 4 carbonos somente com ligações simples. Só com esse nome eu já consigo escrever isso. Por quê, ó? Como é que a gente começava a escrever essa estrutura a partir do nome? A gente começaria assim, ó. A gente leu but. Então a gente já vai lá, escreve 4 carbonos e faz ligação entre eles. Que tipo de ligação? Somente ligações simples, beleza. E agora? Eu sei que eu tenho carbono ligado ao carbono, ligado ao carbono, ligado ao carbono. O que eu faço agora para terminar minha estrutura? Eu completo com hidrogênio.
certo? Sempre que tiver uma estrutura e eu tiver que completar ela com alguma coisa, eu completo com hidrogênio. Então aqui é só completar cada carbono com hidrogênio até ele formar 4 ligações. E aí eu consigo montar a minha estrutura a partir desse nome aqui. Certo? Então essa que é a lógica dos nomes da química orgânica. Aqui, ó, outra coisa importante. Tem que tomar cuidado com ligação dupla e tripla. Por quê, ó? Tá vendo essa molécula aqui? É parecida com a outra, com o butano que a gente viu agora, né? Que tinha 4 carbonos, ligações simples. Só que essa daqui, ó, tem esse numerinho no meio. Vamos ignorar o número, vamos pensar só no nome, ó. Buteno. Buteno. Beleza. Os dois são buteno. O que é um buteno? Agora mudou, ó. O but indica 4 carbonos, mas o en, no meio do nome, indica que é uma molécula que tem ligação dupla. Só que olha aqui, ó. Quando eu tenho 4 carbonos, eu tenho 2 posições possíveis para essa ligação dupla. Eu posso colocar ela aqui na extremidade ou no meio da molécula. Então, isso vai me levar a moléculas diferentes. Quando colocar ligação dupla, colocar uma ramificação, um grupo funcional, ele me leva a moléculas diferentes, eu tenho que numerar em que posição que isso está acontecendo. Então, se uma molécula tem ligação dupla e eu tenho mais de uma possibilidade para essa ligação dupla ocorrer, eu vou numerar. E aí, como é que são essas numerações que aparecem no nome da química orgânica? Elas vão aparecer sempre antes do que elas estão indicando. Então, por exemplo, ó, but1eno. O 1, ele veio antes do quê? Ele veio antes do en. Então, como o en indica o tipo de ligação, né? É uma ligação dupla, esse 1 está me indicando que a posição da ligação dupla é a posição 1. É aqui, ó, o 2. O 2 vem antes do en indica ligação dupla, então essa ligação dupla está na posição 2. E aí sempre que eu for colocar um número, eu coloco aqui ele entre tracinhos no meio da minha palavra, ou antes, tudo mais, certo? Mas eu tenho que ter esses tracinhos separando o número da palavra, das letras. Beleza, e como é que eu faço a minha numeração? Cada carbono eu vou atribuir um número. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou numerar meu carbono e aí eu coloco o número correspondente. Aí o detalhe é que esse número ele vai ter que ser o menor possível, né? Eu podia numerar aqui dessa ponta. Ó, 1, 2, 3, 4. E aí a ligação dupla vai ficar na posição 3 aqui. Beleza? Só que eu tenho que fazer a numeração que sempre me dá os menores números. Por isso que eu começo a numerar a partir daqui. Beleza? Então, eu sempre numerando para obter o menor número possível aqui. E aqui, no caso, não tem como, né? A única possibilidade é o 2. Ah, outra coisa também, né? Tipo, ligação dupla. A ligação dupla, ela tá entre o carbono 2 e o carbono 3. Que número que a gente coloca? 2. É sempre o menor número, né? A gente podia colocar 2 ou 3. Vamos colocar o 2, porque é o menor. Outra coisa importante. Ó. Mas aqui é o resumo, né? Então, quando eu tenho mais de uma posição possível para alguma coisa na química orgânica, eu preciso numerar. E aí a numeração ela vem antes do que ela indica. Então, se ela vem antes do termo que indica a ligação dupla, ela está mostrando a posição da ligação dupla. Agora, o que eu estava falando? Quando preciso numerar, quando eu tenho mais de uma possibilidade, eu preciso numerar. Mas quando só existe uma possibilidade, aí eu não preciso colocar número. Como, por exemplo, nessa molécula aqui, ó. Tá vendo? Uma cadeia com 3 carbonos e uma ligação dupla. Tem alguma possibilidade diferente para colocar essa ligação dupla? Ah, eu posso pensar assim, ó. Eu posso colocar aqui na esquerda e posso colocar aqui na direita. Tá, mas as moléculas na vida real, elas não são assim, ó. Vamos pensar no 3D. Na vida real, essas moléculas seriam assim, ó. Tá vendo? Ligação aqui na extremidade da direita, ligação na extremidade da esquerda. As moléculas da vida real são coisas 3D, então eu posso pegar, rotacionar elas, tudo mais, né? Esse daqui, no caso, então, seria o propeno. Prop indica 3 carbonos, en indica a presença de uma ligação dupla. Imagina eu rodando essa moléculinha aqui de cima. Ó, se eu rodar um 180 aqui, o que a molécula vira? A molécula, ela vira isso daqui, que é exatamente igual isso daqui. Tá vendo? É a mesma molécula. Eu só rotacionei. Então,
Elas são a mesma coisa, não tem diferença entre essas duas posições. Mas se eu imaginar que a minha molécula está rotacionando e que mesmo assim a posição é diferente, como era no caso da outra, né? Eu tinha a posição na extremidade e tinha a posição no meio, então eu preciso numerar. Mas nesse caso em que as posições são equivalentes, não tem numeração. Como é a mesma molécula, então, essa e essa, não é necessário numerar. Beleza? Agora, uma coisa importante para dar nome é determinar o que eu chamo de cadeia principal. Por exemplo, olha essa moleculona aqui, tá vendo? Qual que é a cadeia carbônica? Tá vendo que ela tem ramificações? Então, quando eu tenho uma cadeia ramificada, eu preciso saber determinar qual vai ser a minha cadeia principal. Qual que é o critério para escolher a cadeia principal? O critério, o mais importante, é que essa cadeia ela deve conter o maior número possível de carbonos. Então, eu tenho que ir contando carbonos, e aí eu tenho que tentar fazer a maior contagem possível, seguindo uma linha reta. Aqui, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Ó, cheguei num lugar que eu tenho opções de caminho, ó. Imagina que isso aqui fosse como se fosse uma estradinha. 1, 2, 3, 4. Eu posso vir aqui para cima, eu posso vir para baixo, ou eu posso continuar reto. Quando eu subo, eu vou contar mais 2 carbonos. Quando eu desço, eu vou contar mais 2. Se eu seguir em frente, eu vou contar 3 carbonos. Então, ó, quando eu circulo isso daqui, eu estou circulando a cadeia com o maior número de carbonos, certo? Então, essa lógica que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir seguindo aqui as minhas ligações, como se fosse uma rodovia, e eu tenho que pegar o caminho que tem o maior número de carbonos, e essa vai ser minha cadeia principal. Então, no caso, ó, esse caminho aqui, seguindo em linha reta, é o que tem o maior número de carbonos. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E aí, tudo que fica fora desse caminho principal vai ser o que eu chamo de substituinte, ou radicais. Certo? Então, esses carboninhos aqui, eles estão ligados na minha cadeia principal. Agora, se eu tenho duas possibilidades que têm o mesmo número de carbono, quais são outros critérios para eu escolher minha cadeia principal? Eu tenho que fazer a minha cadeia ficar com o maior número possível de radicais. É uma das coisas. Eu tenho que fazer que meus radicais sejam os menores e tenham o maior número de radicais possíveis. Outro critério de escolha aqui, ó. Se eu tiver o grupo funcional, alguma coisa que não é carbono e hidrogênio, ele deve estar contido na minha cadeia principal. E se a minha cadeia também tiver ligação dupla ou tripla, eu também devo considerar isso na minha cadeia principal. Eu não posso deixar de fora, certo? Então, isso daqui eu devo dar prioridade para essas coisas na hora de selecionar minha cadeia principal. Aqui, ó. Outra coisa. Depois que eu seleciono a minha cadeia principal, eu tenho que numerar os átomos de carbono na minha cadeia. Como é que eu vou numerar? Eu vou numerar de forma que eu deixo a minha molécula com os menores números possíveis na hora de dar nome. Então, por exemplo, aqui, ó. Essa molécula, se eu numerar desse jeito, 1, 2, 3, 4, 5. E se eu numerar desse outro jeito aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, tem diferença. Por quê? Ó, o que a gente tem de diferente nessa molécula aqui na cadeia carbônica? A gente tem esse grupinho dupla O na posição 2 e essa ramificação na posição 4. Aqui foi o dupla O que ficou na posição 4 e a ramificação ficou na posição 2. Tá vendo? Tem diferença na numeração de cada coisa. E aí, qual que é a prioridade? Os números são 2 e 4. Quem que eu uso como prioridade para ter o menor número? Vai ter essa lógicazinha aqui, ó. O grupo funcional deve ficar com o menor número. Depois, em saturação, que é a ligação dupla ou tripla. E em terceiro é a minha ramificação. Então, aqui no caso, o grupo funcional tem prioridade com relação à ramificação. Então, eu escolho essa nomenclatura aqui, que deixa o grupo funcional com o número menor, com o número 2. Então, é essa a lógica dos números aí da minha química orgânica, tá, pessoal? Pode ser para grupo funcional, pode ser para ramificação, pode ser para ligação dupla. Então, sempre que eu tiver o número, ele está me indicando a posição em que aquela coisa acontece. E ele sempre vem antes do que ele está indicando. Aqui exemplo, ó, de selecionar a cadeia principal. Por que esse daqui é correto e por que esse daqui está errado?
Ó, nesse primeiro aqui e nesse segundo, eu tenho o mesmo número de carbonos. São duas cadeias aqui com 6 carbonos. A diferença é que aqui, ó, eu fiquei com um radical de 1 carbono e um radical com 2 carbonos. Nesse caso aqui, eu fiquei somente com um radical de 3. Então, eu tenho que dar preferência para esses casos aqui, em que eu tenho mais radicais e radicais menores. Agora, esse caso aqui, ó, era o caso anterior. Por que essa daqui é correta? Porque nesse caso, a numeração não deve começar mais próxima do grupo funcional. Ele é o que tem maior prioridade. Depois a ligação dupla e tripla, depois é a ramificação. É isso? Daqui essa regrinha é chata de lembrar. É isso daí. Ligação dupla, depois ramificação. Tá. Agora, por que na hora de selecionar a cadeia principal aqui, embaixo eu selecionei essa primeira e não a segunda? Por quê? Porque a gente tem aqui ligação dupla e ramificação. No caso, a ligação dupla fica com a numeração 2 aqui e a ramificação fica com a numeração 4. Aqui é o contrário. Aqui vai ser ramificação com a posição 2 e ligação dupla com a posição 3. Então aqui a gente tem que dar prioridade para essa numeração aqui, que a ligação dupla fica com a numeração menor. Aí é muita decoreba, isso daí é chato mesmo. É a parte, eu acho que mais chata da química, pelo menos eu achava no ensino médio, que era muita decoreba. Então, ó, as ramificações da cadeia, elas são essas coisinhas aqui que estão para fora da minha cadeia principal, certo? Que são os meus radicais ou substituintes. Eu vou ter um nome para esses radicais, certo? Só que o nome vai ser muito parecido com o nome da cadeia principal. Eu só vou trocar a minha terminação. Por exemplo, aqui, ó, vamos voltar. Eu tenho um radical com quantos carbonos aqui? Com 2, né? Ficaram 2 carbonos para fora da cadeia principal. Aqui eu tenho um radical com 2 carbonos. Aqui eu tenho um radical com 1 carbono. Então, o nome é muito parecido com o da cadeia principal, que era metano, etano, propano, butano. A única diferença é que quando é um radical, ele termina em -il. Então, ó, se for um negocinho que está ligado na cadeia principal por esse ponto e é um CH3, é um metil. Se for isso daqui, ó, um negócio de 2 carbonos ligado nessa extremidade à cadeia principal, é um etil, propil e assim por diante. Aqui, ó, tem que ficar esperto, tem uns radicais que são mais chatos. Por exemplo, ó, olha esses daqui, esses radicais butil. A gente tem o N-butil, o sec-butil, o isobutil e o terc-butil. Qual que é a diferença? Não é tudo butil, radical com 4 carbonos? Não é, ó. Em cada um deles, eu tenho uma estrutura aqui e eu tenho que ele está ligado em pontos diferentes na cadeia principal. Então, esse daqui se liga na cadeia principal pela extremidade, esse daqui se liga pelo meio, esse daqui já tem uma estrutura diferente e assim por diante. A gente tem que ver em qual ponto que a cadeia principal se conecta com o meu radical. E tem mais outros radicais aqui que vocês costumam encontrar, mas esses daqui do começo são os mais comuns. Tá. Então, ó, os radicais eles vão ser numerados e colocados em ordem alfabética antes do nome da cadeia principal. Então, olha essa cadeia aqui, ó. A cadeia principal vai ser essa, que tem 6 carbonos. E que segue todas aquelas regrinhas, né? Radicais com o menor número e tudo mais. Aqui, então, ó, como é que vai ficar o nome? O nome só da cadeia carbônica vai ser hexano, né? Uma cadeia de 6 carbonos somente com ligações simples. Agora, olha o que aparece antes do hexano. Aparece 4-etil, 2,2,4-trimetil. O que isso está dizendo? Ele está me falando quais radicais essa cadeia carbônica tem. Então, ó, ela tem um radical etil na posição 4. O etil vem do et, 2 carbonos. Ó, um radical com 2 carbonos na posição 4. 2,2,4-trimetil. O que significa? Que eu tenho grupos metil na posição 2, 2 e 4. Ó, então eu tenho 2 grupos metil na posição 2 e um grupo metil na posição 4. E como eu tenho 3 grupos, né, 3 números,
aparece o tri antes do nome do radical. Então, trimetil, porque eu tenho 3 desse radical. Então, tá vendo? Todos os nomes da química orgânica são nomes feios, mas eles têm uma lógica por trás. Aí, tem outra regrinha que é chata, ó. Percebam isso daqui. Ó, radical etil, radical metil. O etil veio primeiro. A gente sempre coloca os radicais em ordem alfabética. Tá vendo? Primeiro o etil, depois o metil. Essa é a lógica por trás. Vai ser, como eu falei, né, anteriormente, mais difícil vocês encontrarem exercícios desse tipo. Mas, muitas vezes nos exercícios, aparecem esses nomes da química orgânica. Então, é importante a gente entender, pelo menos, a lógica básica desses nomes. Aqui exemplos, tá vendo? Ó, como é que a gente faz de dar nome para esses compostos? Seleciona a cadeia principal, que é a que tem mais carbonos, deixa os menores radicais com os menores números, e aí era essa cadeia aqui. A gente numera, e aí conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos vai ser hept. Tem uma ligação dupla, então termina em en, é um hidrocarboneto, então a terminação aqui é O. A ligação dupla está na posição 2, então é um hept-2-eno. Ó, o en que indica a ligação dupla, posição 2. E aí os radicais eu tenho um radical terc-butil na posição 3. Eu tenho um radical butil nas posições 4, 5 e 5. Então, um butil um metil na posição 4 e 2 metil na posição 5. E aí, essa que vai ser a lógica para dar nome nessas cadeias. Tá vendo? Aqui mais exemplos. Fica um nome feio, né? Um nome meio chato. Mas tem a lógica por trás, dá para fazer. Agora, pessoal, vamos falar do que é mais importante. Isso realmente cai bastante no Enem. Os tais grupos funcionais. Isso daqui também, pessoal, é meio decoreba. Mas os exercícios vão ser fáceis. O que vai ser o grupo funcional? Vai ser a terminação do nome, né? Vai ser o sufixo. E ele vai me indicar o quê? Ó, por exemplo, um grupo aqui famoso, o grupo álcool. O que vai ser o grupo álcool? Quando eu falo que um composto orgânico é um álcool. Vai ser quando aparece esse OH na minha estrutura. Beleza? Então, se aparece OH na minha estrutura, o nome da minha substância vai terminar em ol. Por exemplo, um álcool que a gente conhece bastante, o etanol, né? Tá vendo? Etanol. Etanol, et de 2 carbonos, an só tem ligação simples, ol porque é um álcool. Então, esse final do nome me indica o tipo de molécula que eu tenho, o grupo funcional. E aí, esse grupo funcional, por que é tão importante a gente determinar quem é quem? Porque as moléculas com o mesmo grupo funcional, elas vão reagir de forma semelhante. Aqui, por exemplo, um álcool, tá vendo? Essa parte final da molécula, ela sofre esse tipo de reação aqui. Isso aqui vocês não vão precisar saber exatamente essa reação aqui. Tem algumas reações que vão ser importantes a gente saber. E também não vai precisar saber essa sequência da reação, né? Qual que é a ordem que cada molécula reage com qual. Mas, ó, tá vendo? Quando a gente tem um OH, ele pode reagir com HBr e colocar um Br na minha molécula. Tá vendo? Aí, independente do resto da molécula, se ela tiver esse grupinho aqui, esse grupinho sofre essa reação. Por isso que é importante saber os grupos funcionais. Aqui, então, ó, para cada grupo eu tenho um tipo de nomenclatura, tá vendo? Ó? Esse grupo aqui é o aldeído. E aí ele vai, por exemplo, um aldeído com 2 carbonos. Ele é o etanol. Cetona. Ó, tem uns mais complicados aqui, ó, o éster. Tem 2 cadeias carbônicas, é o metanoato de metila. Então, para quem quiser, pessoal, vou botar um PDF lá depois que explica certinho como é que a gente nomeia cada uma dessas funções orgânicas. Mas o importante é isso daqui, pessoal. O mais importante é saber identificar. Olhar para a molécula e saber qual função orgânica ela tem. Então, a gente tem o caso mais fácil, que são os hidrocarbonetos, que são as moléculas que só têm carbono e hidrogênio. E aí tem uns nominhos diferentes que a gente utiliza, né, dependendo do tipo de ligação química. Então, ó, alcano. O que é o alcano? É quando é o hidrocarboneto que só tem ligações simples. Alceno é quando aparece ligação dupla. Alcadieno é quando são 2 ligações duplas. Aqui, ó, alcino, o in, lembra de ligação tripla? Aqui, ó, aparece uma ligação tripla na molécula.
Ciclano é quando eu tenho... É aquele carinha lá que você não lembra o nome? Não. Ciclano é quando eu tenho um hidrocarboneto que ele é de cadeia fechada, tá vendo? Para cada característica da molécula é um nome. Agora, os mais importantes são essas daqui. As funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas, que são as que tem, né? Como o próprio nome já diz, oxigênio e nitrogênio. São as mais comuns, ó. Ácido carboxílico. Como é que a gente reconhece um ácido carboxílico? Quando eu tenho uma cadeia carbônica e na extremidade dela aparece isso daqui, C-O-OH. Então, toda vez que eu ver isso na extremidade, isso me indica um ácido carboxílico. E na fórmula geral, ele vai ser representado dessa forma aqui, tá vendo? Se eu for representar na forma de texto, isso vira COOH, essa terminação aqui. Aparece 2 oxigênios juntos. O álcool, o que é o álcool? É aquela que eu tinha falado, ó, termina, tem um OH na minha molécula, beleza? Tá vendo? Ó, isso daqui não vai ser um álcool, porque ó, olha a diferença. Esse daqui é só uma cadeia carbônica com uma terminação OH. Se eu tiver OH ligado no carbono, nesse carbono tiver uma ligação dupla, aí já é um ácido carboxílico, tá vendo? Cada um tem uma aparência específica. O aldeído, ó, na extremidade um carbono com ligação dupla e hidrogênio. Ó, diferente do ácido carboxílico, aqui é C dupla O OH, aqui é C dupla O H. Agora a cetona. Cetona vão ser os compostos orgânicos que têm um C dupla O no meio da minha cadeia. Tá vendo? Ácido carboxílico e aldeído tá na extremidade. Cetona é C dupla O no meio. Essas coisas que vão ser importantes a gente saber identificar. Olha lá, outras funções oxigenadas. O éster é quando eu tenho um C dupla O, e em cada ponta aqui, ó, eu tenho uma cadeia carbônica ligada nesse carbono e uma cadeia carbônica ligada nesse oxigênio. O éter é quando eu tenho um oxigênio aqui, somente um oxigênio no meio de uma cadeia de carbonos. Esse daqui, ó, o fenol. Fenol é um negócio que parece álcool, ó. É uma cadeia de carbono com OH. Mas se essa cadeia de carbono for isso daqui, né, um anel aromático, podia ser uma bolinha aqui ao invés dessas ligações, isso vai ser o que eu chamo de fenol. É diferente do álcool. Ó, as funções nitrogenadas. A gente tem as aminas, quando a gente tem nitrogênio, nessa forma aqui, ó, NH, na nossa cadeia carbônica. Pode ser na ponta, como NH2, pode ser no meio, como NH ou simplesmente um nitrogênio. E a gente pode ter a amida também. A amida, ela vai aparecer com um éster aqui, ou com um aldeído. A diferença é que, em vez de ter oxigênio aqui, ela tem nitrogênio. Então, vai ser importante a gente olhar para a nossa molécula e identificar esses padrões aqui que representam cada grupo funcional. Agora, para finalizar, a gente vai fazer uns exercícios para ver como que isso daqui realmente cai no Enem, porque é um conteúdo enorme, né? Vamos ver então agora o importante? Ah, aqui, só para finalizar, tinha mais duas aqui que eu esqueci, ó. Nitrocomposto, quando tem esse NO2, e nitrila, quando aparece um C-tripla-N. Tá vendo? E é importante identificar como isso aparece no texto aqui, se fosse uma fórmula escrita e não uma fórmula desenhada. Aqui, ó, se tivesse na forma escrita, seria, ó, uma cadeia carbônica terminada em CN. Aí a gente vê CN, a gente tem que enxergar isso daqui, ó, C-tripla-N. Mesma coisa nesses outros aqui, certo? Então, isso daqui vai ser muito importante no Enem. Ah, tem também as funções halogenadas, que são as funções quando a gente tem algum elemento do grupo dos halogênios, da família 7A. Carbono, flúor... Carbono não, desculpa. Cloro, flúor, bromo ou iodo. Então, se tiver esses átomos aqui na extremidade da cadeia, vão ser os aletos de alquila. Se eu tiver um halogênio ligado a um anel aromático, vai ser um aleto de arila. Mas então são os aletos, né? São outra função orgânica que aparece no vestibular. Então vamos lá. Exercícios, que agora que é o tchan, agora que é o X da questão. Vamos aprender como isso cai. Vamos dar uma olhada, porque somente essa decoreba aí fica um negócio muito abstrato. E no Enem tem toda uma contextualização para química orgânica. Tá. Então, ó. Fazer um exercício aqui. Esse daqui ficou famoso. Esse daqui, não sei, acho que vocês não devem saber,
Porque acho que foi o meu vestibular que eu fiz. Eu fiz o vestibular o Enem 2013. No Enem 2013 caiu essa questão. E essa questão, no mesmo dia, inundou o Facebook de meme, de zoação. Por causa dessa molécula com esse desenho aqui. O pessoal entrou em choque. Falou, nossa, que molécula que é essa? Então, ó, vamos ver esse exercício. As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito utilizada em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. O famoso nanokid, que destruiu as esperanças das pessoas no Enem. Olha o nanokid aí. Aí ele pergunta o seguinte, em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? O que a gente tem que ver? Lembrar daquela classificação de carbono. Carbono quaternário vai ser um carbono que faz ligação com outros 4 carbonos. Onde é que a gente tem isso? Na perna? Não, que não tem, né? Ó, tá vendo? É só carbono ligado a outro carbono. Ó, aqui, onde é que a gente tem 3 tracinhos, saindo de um ponto, aqui é um carbono terciário, né? Ó, aqui é carbono terciário. Não achamos ainda o nosso quaternário. Onde é que tá? Tá aqui na mão dele, tá vendo? Ó? Na mão dele tem um carbono que faz ligação com esse e o carbono aqui de trás. A nossa estrutura, tá vendo? Então, na mãozinha dele tem o nosso carbono quaternário. Nosso carbono quaternário tá aqui nas mãos do nanokid. Beleza? Então, é assim que a gente tem que identificar carbonos em uma estrutura. Classificar em primário, secundário, terciário e quaternário. Eu tenho que achar o meu carbono e ver a quantos carbonos ele está ligado. Nesse caso aqui, ele está ligado a 4. Aqui, tá vendo? Ó, onde aparece uma ligação tripla? Tá vendo que essa ligação tripla aqui aparece e tem um tração? Aqui, onde tem a divisão entre uma ligação simples e a ligação tripla, também tem um carbono, certo? É porque a geometria disso é uma geometria linear. Mas toda vez, então, que eu tenho 2 tipos de ligação química diferentes, em uma coisa só, não é que tem uma ligação esquisita, não. É porque é uma ligação simples, uma ligação tripla e uma ligação simples. E entre cada tipo de ligação eu tenho um átomo de carbono. Então vai estar nas mãos do nanokid. Esse aqui é o tipo de coisa que apareceu do nanokid, para quem não viu. O nanokid ficou bem famoso. Todo mundo desenhou na prova e fez a sua versão do nanokid. Certo? Aí surgiu o fim, a conclusão do negócio. O famoso nanokid destruidor de sonhos com as mãos de carbono quaternário. Beleza? Então era isso que a gente tinha que ver para achar o carbono quaternário na mão do nanokid. Tá. Agora, vamos ver mais exercícios. Esse daqui, ó. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas dos compostos. Tá. Agora, importante, um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. Olha os termos importantes. Então, como é que a gente vai achar isso daqui? Uma cadeia carbônica insaturada. Uma cadeia carbônica insaturada, ela tem que apresentar ligação dupla ou tripla. Aí você fala, nossa, mas não tem nenhuma aqui com ligação dupla. Tem sim. Como é que a gente acha? Contando quantas ligações o carbono está fazendo. Olha isso daqui, ó. Notem bem, isso daqui ele não é um CH2. Ele é um CH, entre parênteses, com 2 do lado de fora. O que isso significa? Significa que tem 2 unidades do CH no meio da minha cadeia. Isso daqui significa isso. Tá vendo? Por quê? Porque para eu ter um CH no meio da minha cadeia, não faz sentido, né? No meio da minha cadeia eu tenho carbonos ligados a outros 2 carbonos, eu precisaria de 2 hidrogênios. Por que esse carbono tem um hidrogênio só? Se ele tem um hidrogênio só, significa que ele tem que estar fazendo ligação dupla. Beleza? Então, se aparecesse CH, entre parênteses, um 2 lado de fora, significa que eu tenho que ter dupla aqui no meio para completar as 4 ligações. Agora, o que a gente vai ver? Se é uma cadeia ramificada. Outra coisa que eles utilizam bastante nesse tipo de representação é isso daqui, ó. CH, aí entre parênteses tem um CH3. Tá vendo? Como é que tá esse tipo de ligação? Quando eu coloco um grupo entre parênteses, é para falar o quê? Que esse grupo está ligado ao CH.
O grupo, então, que está entre parênteses está ligado com o grupo que está de fora do parênteses. Porque isso daqui, no caso, é uma cadeia ramificada. Tá vendo? Ó? Ele está ligado, esse carbono está ligado a esse e esse do que está entre parênteses. Como não tem como eu representar um negócio ramificado, né, em uma linha, um negócio que é 2D, essa é a forma que eles utilizam para escrever em uma linha só a fórmula desse composto quando chega nessa parte aqui. Se tem carbono, aí tem um carbono que faz 3 ligações, as 3 ligações são representadas desse jeito, ó. Eu represento duas e a ramificação eu coloco entre parênteses. Então é isso que eu faço. Então, nesse caso aqui, ó, olha, aparece aqui embaixo também na alternativa C, aparece aqui embaixo na alternativa D também. Nessas daqui eu tenho cadeia ramificada. Agora, essa cadeia eu vi que ela é insaturada por causa disso e ela é ramificada por causa disso. Ele pediu também uma cadeia heterogênea. Olha, até aqui a B e a C são iguaizinhas. O que muda? Aqui nessa alternativa B aparece um CONHCH3 e aqui aparece um CONH2. Aqui o que acontece? Esse oxigênio, ele está fazendo aqui uma ligação dupla com carbono quando aparece CO, né? Porque senão eu ia ter que ter hidrogênio aqui. Nesse caso é um C dupla O. Aí o carbono completa as 4 ligações. Então aqui, ó, nesse caso de baixo, não tem heteroátomo no meio da cadeia. Por quê? Tem uma cadeia aqui só de átomos de carbono e isso daqui não está no meio da cadeia. Agora, olha esse caso aqui, ó. Carbono ligado ao nitrogênio e o nitrogênio está ligado ao carbono. Aqui eu tenho o nitrogênio no meio da cadeia. Então, ó, olha que diferença. Essa daqui, esse CONH, estava na extremidade e nessa ele aparece no meio da cadeia. Ó. Aqui depois eu continuo uma cadeia de carbono. Então, nesse caso aqui, na alternativa B, ela vai ser uma cadeia carbônica heterogênea, porque tem heteroátomo, um átomo diferente de carbono no meio de uma cadeia de carbonos. Aqui não tem, porque ele está na extremidade. Certo? Então, essa é a lógica que a gente tem que utilizar. Agora, vamos ver mais um exercício aqui. Fala o seguinte, ó. Citral, uma substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Aqui é enrolação. Não, mais enrolação. Agora, coisa importante. Sua fórmula é C10H16O com uma cadeia alifática de 8 carbonos. O que isso significa? Vai ter que ser uma cadeia que não tem ciclos e ela tem que ter 8 carbonos. Duas insaturações, o que significa isso? Duas ligações duplas no meio da cadeia de carbono. Essas insaturações elas têm que estar nos carbonos 2 e 6. E ele falou que ela tem dois grupos substituintes metila, que é um radicalzinho com um carbono, que vão estar nos carbonos 2 e 7. Aqui é uma coisa que a gente vai ver depois, esse negócio de trans e cis. Tá, então que molécula que é essa? Por que vai ser a molécula A? Ó, o que a gente tinha que fazer? Numerar a nossa molécula. Por onde que a gente começa a numerar? Pelo grupo funcional. Olha o que aparece, ó. Um C dupla O, e aqui, como ele não mostra nada, tem que ter um H, né, para completar as 4 ligações. Então, isso daqui vai ser um aldeído, C dupla O, H. Beleza, então eu começo a numerar por esse carbono aqui. Ó, tem 8 carbonos do jeito que ele me falou. A ligação dupla entre carbonos aparece na posição 2 e na posição 6. Opa, tá certo, do jeito que ele falou. E grupos substituintes metila nos carbonos 3 e 7. Ó. No carbono 3 eu tenho um grupinho metila, no carbono 7 eu tenho um grupinho metila. Então, é essa substância aqui que ele estava me pedindo no exercício. Certo? Então, essa que é a lógica que eu uso para resolver esses exercícios do Enem. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que aqui a gente precisava saber mais um negocinho.
Aqui precisava saber de mais um conteúdo, mas essa parte, beleza, né? Essa parte que a gente precisaria saber com a aula de hoje. Esse negócio de trans aqui precisaria saber também, porque o A e o C daria a mesma coisa. Só que no caso, o C é o isômero cis e o A é o isômero trans, que é um negócio que a gente vai ver na próxima aula, de propriedades de compostos orgânicos. Mas então é assim que a gente aplica os conhecimentos que a gente viu hoje. Olha lá os radicaizinhos nas posições 3 e 7, ligações duplas nas posições 2 e 6. Agora vamos ver esse exercício aqui. Tá falando que a gente tem 3 tipos de molécula. Aqui tem uma enrolação, né? Que ele fala que a gente tem vários tipos de agrotóxicos. A gente tem o agrotóxico tipo A, em que o enxofre não se incorpora na molécula. O agrotóxico do tipo B, que tem oxigênio, que faz parte da ligação dupla com o fósforo, sendo substituído pelo enxofre. E a gente tem o agrotóxico tipo C, em que a gente substitui 2 oxigênios por enxofre. Então, ele quer um exemplo de pesticida do tipo B. Então, quando a gente substitui somente o oxigênio que faz a ligação dupla com o fósforo por enxofre. Então, vamos olhar para essas moléculas, vamos tentar identificar essas coisas do texto. Um oxigênio que faz ligação dupla com o fósforo. Esse daqui, tá vendo? Fósforo, oxigênio, ligação dupla. P dupla O. Tá, então ele está falando sobre isso daqui. P dupla O, olha nesse daqui, virou um P dupla S. P dupla S, P dupla S. Então, ele está me falando disso daqui. Então, um tipo A em que enxofre não se incorpora na molécula deve ser essa daqui, né? Agora o tipo B, na qual o oxigênio que faz parte da dupla ligação é substituído por enxofre. Então é isso, né? Tá vendo? Eu troco o oxigênio da dupla por enxofre. Agora tem o tipo C, em que eu substituo 2 oxigênios por enxofre. Então, pessoal, um pesticida do tipo B não pode ser esse, porque aqui eu não substituí o oxigênio pelo enxofre. E ele também não pode ser esse daqui, porque nesse daqui eu troquei 2 oxigênios por enxofre. Ele quer um que eu só tenha trocado 1 oxigênio por enxofre, tá? Então, qual vai ser o caso? Vamos ver. O B aqui. Pode ser o B, pode ser o D, pode ser o E. Agora vamos ver por que vai ser um específico desses aqui. Ele falou que ele quer um pesticida do tipo B, que são um desses aqui que eu circulei. E ele quer que esse pesticida tenha um grupo etoxi na sua fórmula estrutural. Então, o que é o grupo etoxi? A gente já lembra do ET, né? ET é um negócio que tem 2 carbonos. O grupo etoxi vai ser esse grupinho aqui ligado ao oxigênio, tá vendo? Aqui tem um carbono, aqui é uma cadeia grandona, mas olha esses daqui, A gente lembra do radical. ET é uma coisa que lembra de 2 carbonos. Então, esses daqui, tá vendo que aparece um grupinho que tem 2 carbonos aqui? Esse vai ser o nosso grupo etoxi. Esse daqui apresenta grupos metoxi, ou uma cadeia carbônica aqui que ele não especificou. Esses outros aqui, tá vendo? Nenhum apresenta esse grupo com 2 carbonos. Por isso que vai ser a alternativa E, porque ela apresenta isso que ele pediu, né? A substituição, e também apresenta o grupo etoxi. Tá. Agora vamos resolver mais 2 exercícios aqui para acabar. Esse daqui é o tipo mais fácil. Esse daqui é o tipo de exercício que a gente gosta, assim. A gente vê e fala, nossa, boa, vou acertar. Por quê? É o exercício de olhar para a cara da molécula e identificar o grupo funcional. É só isso. Então, o que eu teria? Eu tenho aqui o feromônio de trilha, que é o composto A, e o feromônio de alarme, que é o composto B. E eu tenho que identificar grupos funcionais. Se eu olhasse lá nas minhas tabelinhas, eu ia ver o seguinte, cadeia carbônica ligada a OH. Isso daqui é um álcool. Aqui eu tenho COO. O que esse COO aqui me indica? Indica aquele C dupla O. Então, como eu tenho 2 cadeias carbônicas aqui nas 2 extremidades disso daqui,
esse é o tal do éster. Beleza? Então, é só ver aquela tabelinha, encontrar a cara do grupo funcional aqui no meio da minha molécula e falar, olha, essa molécula tem um grupo éster, essa daqui tem um álcool. Então, essa que é a lógica, só olhar para a cara da molécula e identificar os grupos funcionais. Então, essa daqui, ó, tá vendo? COO seria isso daqui. Então, essa daqui vai ser álcool e éster. Então, é só ir olhando aquela tabelinha, estudar bem aquela tabelinha, que você já consegue identificar os grupos funcionais. Mais um aqui, ó, de identificar grupo funcional. Mesma coisa. Moleculinhas, vamos identificar os grupos funcionais. Nessa primeira molécula, o que a gente tem, ó? Vamos procurar o que é diferente de carbono e hidrogênio. Opa, aparece oxigênio aqui, ó. Oxigênio, carbono, dupla O, e eu tenho carbono nas duas extremidades. Então, isso daqui vai ser o tal do éster. Agora, esse daqui, ó, aparece um dupla O aqui nessa parte, tá vendo? Um dupla O no meio de uma cadeia carbônica. Então, isso vai ser uma cetona. Aqui, ó, OH na extremidade. Numa parte da cadeia, né? Aparece um grupinho OH. Isso é um álcool. Aqui também, tá vendo? A mesma coisa que aqui. Dupla O no meio de uma cadeia de carbonos. É uma cetona. E aqui, também, ó, C dupla O no meio de uma cadeia de carbonos, igual aqui, vai ser o éster. Então, é só olhar essas características que você vai conseguir identificar os grupos funcionais. Isso daqui eu lembro que o pessoal achava complicado, né? O éster, né? Que é o C dupla O, e aí tem uma cadeia carbônica ligada no oxigênio, uma cadeia carbônica ligada no carbono. Era o mais complicado, né? Aí tinha um amigo meu que escreveu errado, o professor copiou, ele não viu que tinha um acento. Aí ele falou, nossa, ester. Aí ele falou, nossa, essa ester é complicado. Ou isso daí eu acho que é ester. Aí ele não tinha percebido que era éster. Aí ficou a ester, a perigosa. Essa daí aparece bastante no vestibular. Beleza? Então esses aqui, tá vendo? Parece que nem água. Éter, ácido carboxílico, aldeído, cetona, éster. E também não pode confundir, né? O éster com o éter. O éter é um negócio diferente. Beleza? Então, esse é um tipo de exercício muito comum no Enem. Então, esse tipo de exercícios são os mais frequentes, é o que a gente precisa saber mais. Nomenclatura só para ter uma noção. Mas esses de identificar grupo funcional são importantíssimos, de classificar a cadeia também. Beleza? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Se não, terminamos nossa aula de hoje, que demorou um tantão. A gente começou um pouco mais tarde também, né? Mas química orgânica é uma matéria muito longa, pessoal. Essa aula foi na velocidade da luz, assim, ao infinito e além, porque tinha muita coisa. Para explicar isso bem explicadinho, teria muito tempo. Então, por isso que para essa parte é muito importante vocês fazerem mais exercícios. O negócio que é bom, né, é fazer igual eu fiz para achar esses exercícios. Pegar a prova antiga do Enem e tentar resolver esse exercício de química orgânica. Porque a gente vai aprender com o exercício, principalmente. E química orgânica não é um negócio que você fala assim, tipo, não vou estudar não deve cair. Cai. Todo ano vai cair uns 2 ou 3 exercícios de química orgânica na prova de química do Enem. Então é um negócio importante, não é um negócio que a gente pode ignorar e deixar sem aprender. É uma matéria muito importante para o Enem. Fechou, pessoal? Então, finalmente terminamos nossa aula de hoje. Eu vou colocar então o material da aula. Na internet, vocês acham muita coisa, muito material de química orgânica. Todo site, assim, tem vários sites com explicaçõezinhas legais. Então, é só dar uma procurada no site que vocês gostaram da explicação, da forma que eles organizaram para dar uma estudada. E aí eu vou deixar também uma tabelinha de nomenclatura de química orgânica, para caso alguém vai prestar algum vestibular que tem segunda fase, que eles vão cobrar coisa dissertativa. Isso daí é importante saber a parte de nomenclatura e tem lá explicando. Nomenclatura demora também, é um PDF grande, mas tá tudo explicadinho lá. Para quem se interessar, para quem for precisar disso. Mas se não, já viram como é que é o estilão do Enem, né? Isso daí eu peguei desde o Enem 2010 e fui olhando assim. Então eu dei uma olhada boa nos Enems. É mais ou menos esse tipo mesmo. Eu olhei em todas as provas. Aí o que a gente vai ter de diferente também são exercícios que falam de propriedades de compostos orgânicos e de reações, que é o que a gente vai ver na próxima aula. A parte de reações e propriedades dos compostos orgânicos. Certo? E é isso que cai de química orgânica no Enem. Cai bastante? Então, essa parte é bom estudar quando for possível. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Se não surgiram dúvidas agora,
terminamos por hoje. Muito obrigado pela presença e até a próxima aula. Beijos para todos.